Boa tarde, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Amiga Espírita, das nossas tardes de luz. Hoje nós vamos estudar mais uma poesia do nosso querido livro Estrelas no Chão, do Chico Xavier. Hoje vai ser nossa live de número 30. Boa tarde, Aloísio. Boa tarde, João Carlos. Sejam bem-vindos. Tudo bem por aqui, sim? E você, tudo certo? Eu estava terminando agora, acabei o Ave Cristo, que eu estava lendo, faltavam só 2 capítulos, e, e aí finalizei ele e vim pra cá. Então, se eu tiver com o olho um pouco inchado, né, que a gente só chora nesses finais de romance do Emmanuel, e, e aí nós vamos seguindo aqui, deixa eu fechar a porta. Ai. Sim, número 30, a live já. São 33, né, que nós temos. 32, na verdade, mais um que estava perdido aqui que eu acabei pulando. Mas são 33. Essa semana a gente já acaba. E aí, né, eu só tenho a agradecer, porque eu estou com um projeto novo e já estou recebendo alguns presentes aí de amigos, algumas coisas boas que a gente vai conseguir falar no nosso novo projeto. Boa tarde, Patrícia, seja bem-vinda. Boa tarde, Mames, bem-vinda. Então, mas passa tão rápido, né? Porque a live é 30, mas foram 31, porque aquele texto foi pulado, né? Depois eu vou fazer ele essa semana mesmo. E aí hoje já vamos para mais um. Hoje o tema é ante ou por vir. Deixa eu escrever aqui para quem for entrando. Boa tarde, mames da Flávia. É a minha mames. O Aloysio estava até brincando, mames, esse dia numa das lives, né, que ele estava com convidado, porque tem um pessoal que chama de maninha, né, que tem um pessoal que é da região Nordeste, então a gente tem esse costume de falar assim, né, e aí eu e você somos mames, né, você é a mames. E aí todo mundo já se acostuma com a presença. Boa tarde, Gabi, seja bem-vinda. Se fosse a da Babi, seria a Maninha. Maninha da Laura Lins também, né? Que é Aracaju. A Gabi, boa tarde, Flavinha. Senti sua falta hoje na live. Gabi, hoje eu dormi, me desculpa. Meu filho acordou, mas eu só acordei às 8. Eu acordei hoje às 8. E vocês acreditam que ele já estava trocado? Já tinha ido no banheiro, feito todas as coisas. E eu dormindo, olha só, né? E aí acabei pulando a live. Olha ele aqui falando nisso. Vem cá, tô falando de você. Vem cá, que você se trocou sozinho, né? Ó, o menino aranha. Já tava trocado, né? Fala oi, dá boa tarde. Oi. Todo mundo vai escrevendo aqui, tá? É só a mamãe que fala. Eu falei de você, você apareceu. Que coisa, né? É a vovó, sim. Eu perdi, mas depois eu assisto, tá? Eu prometo. É o Murilo, gente. Certo, Mu? Uhum. Ó, o Luiz escreveu, ó. O que ele escreveu? Consegue ler? Não? Ele perguntou se tá tudo bem por aí, tá tudo bem? Sim? Então tá bom. Dá tchau então que a mamãe vai começar a ler, tá bom? Tchau. A vovó também escreveu, amorzinho da vovó, você viu, né? Oi, amor. É, então, isso, eu já convidei ele para ele participar com a gente, né? Vamos ver se a gente consegue fazer algum evangelho da Mônica. Eu acho que eu vou aproveitar que eu tenho aquele Jesus, esqueci como chama, o da Turma da Mônica, que tem o do Chico Xavier e tem o de Jesus. Não é Jesus no Lar, é outro nome. E não lembro o nome agora como é, mas é Jesus com a Turma da Mônica. E aí eu acho que eu vou aproveitar essa época de Natal e fazer umas lives com ele. E aí ele lê, a gente faz que nem o evangelho em casa, né? Porque a gente lê meia página, ele lê, e a outra metade eu leio, e depois a gente discute. E vamos ver, né? Vamos nos programar, ver se rola nessa época de Natal.
Obrigada, Gabi. Vou falar para ele depois, que ele é muito lindo. Que ele já foi, mas eu falo, pode deixar. Participação especial aqui. Vamos lá, então. Ante o porvir. É porvir, né? Bem sotaque mesmo, né? Não tem problema, tem problema, né? Vamos aqui com o nosso sotaque, cada um. O importante é o que vamos falar. Vamos seguindo aqui. Ante o porvir. Homem, viajor da luz, do cimo a que te elevas, contempla a retaguarda o passado profundo, os primórdios da vida e a gênese do mundo, ao hálito dos céus nas formações longevas. Fita o flame o vulcão de que te sobrelevas, o mar, a selva, a aldeia e o trabalho fecundo, da civilização de segundo a segundo que arrancaste com Deus as entranhas das trevas. Depois, segue fugindo à guerra que te enliça, as tragédias do ódio e as garras da injustiça, sublimando a razão na faina de esquecê-las. E, conquistando a paz, ao brilho do futuro, descobrirás um dia o reino do amor puro, da escuridão do charco ao fulgor das estrelas. Esse poema é de Ciro Costa. Achei difícil, linguagem bem dificinha dele, né? Vamos voltando aqui, ver o que a gente consegue extrair dele. Então, né, ele começa falando, né, homem viajor da luz, né? Então, nós hoje, né, estamos aqui nesse planeta, estamos aqui vendo, né, tudo como a Terra foi criada, a história e como que essa natureza, né, todo esse fluido cósmico universal que nós temos aqui na Terra, como ela é de importância também para cada um de nós, né? Porque nós somos parte de tudo isso, nosso corpo é parte disso. A história que esse planeta carrega também é parte do nosso progresso enquanto pessoa. Então, quando nós comparamos aqui a nossa trajetória como espírito, né, como viajor da luz, a gente se une com a história também desse planeta. Então, a gente vai pensando, né, em tudo que aconteceu, esse passado, a formação do mundo, a natureza que temos aqui. E aí a gente às vezes, né, o que veio na minha cabeça quando eu li esse texto foi assim, que muitas vezes a gente aqui nessa agitação do dia a dia, e principalmente quem mora, né, em grandes cidades, a gente sente uma necessidade de ter um contato com parte da natureza, o mar, as montanhas, né, ir a um parque, ver um pouco de verde, porque isso parece que renova as nossas energias. A gente precisa desse contato com a terra, com a natureza, para a gente também se revigorar. E aí tudo se mistura, na verdade, né? Porque o nosso progresso está aqui também, mas a gente precisa dessa natureza para seguir em frente. E a gente vai entendendo, né? Tudo que acontece, tudo que Deus criou, desde os animais, quando a gente observa aqui, né? Muitas vezes a gente olha o oceano, os grandes mares, e aí você pensa, né? Num detalhe, as pequenas vidas que tem lá, a vida marinha, que é tão rica, né? Quantos animais, quanta vida tem dentro do mar. Quando a gente olha, né, já minúsculos insetos, bichinhos numa floresta, né? Tudo que é de vida que tem lá e tudo que faz parte dessa natureza, que ela é tão perfeita, que ela vem por criação de Deus, que criou toda essa natureza e deu aos seres o instinto, né, para a sobrevivência e para os seres vivos, né, que não têm essa parte racional, conseguirem também, né, o seu sustento, e deu para a gente a inteligência. E a gente aqui, nós somos responsáveis, muito responsáveis por esse planeta e por todas as ações que fazemos, porque o homem é o ser que tem mais inteligência, que mais pode contribuir no progresso do planeta.
e está em nossas mãos, né? E a gente não tem essa consciência. Desde as pequenas coisas, né? A gente não tem consciência na hora de jogar as coisas no lixo, de reciclar, de destruir a natureza, ou de construir sem pensar, né, na preservação. E a gente não percebe o quanto que a gente está ligada a ela e quanto que o progresso também depende da gente. Aí continua aqui, né? Vamos lá. Fita o flame o vulcão de que te sobrelevas, o mar, a selva, a aldeia e o trabalho fecundo da civilização, de segundo a segundo, que arrancaste com Deus às entranhas das trevas. Então, né, tudo que a gente age aqui, tudo que a civilização construiu e destruiu, tudo que foi feito, né, para o nosso progresso. E aí vem essa questão das trevas aqui para a gente, né? E o que são as trevas, né? Para mim, eu penso muito assim, né, que lembrando um pouco do livro dos Espíritos, né, quando se fala sobre o mal, que o mal ele é simplesmente a ausência do bem, assim como as trevas é a ausência de luz. E também, quando a gente se leva por más ações, muitas vezes também é a ausência do conhecimento, é a nossa ignorância, né, levando para essa questão do saber o que é melhor. Então, quando a gente constrói, quando a gente progride, a gente está indo nessa direção do progresso pelo bem. E a gente sempre tem que questionar se estamos fazendo, né, o trabalho certo, se estamos fazendo o caminho, né, que devemos seguir. E é uma coisa que cada um carrega dentro de si, internamente, né, junto com a nossa fé. Boa tarde, pessoal que vem entrando. Boa tarde, Miti. Boa tarde, Simone NCS Leite também. Sejam bem-vindas. E aí a gente começa, né? E eu acabei de acabar o livro Ave Cristo. E aí a gente vê, né, toda essa história da perseguição com os cristãos e a fé que eles tinham já, né, nas palavras de Jesus, o que Jesus trouxe na época. Ave Cristo, ele termina no século 3. Então, ele está anos 200, 200 e alguma coisa depois de Cristo. E aí tem os cristãos ainda, né, que são levados para aqueles lugares em Roma, aqueles anfiteatros, e são praticamente levados à morte, né, por séculos e séculos, né, isso se manteve até depois da morte de Cristo. E aí a gente vê essa fé que eles carregavam, né? Essa certeza que eles estavam ali e que essa paz, essa luz que eles procuravam estava no reino maior, estava no mundo espiritual. Então é curioso, né? Toda essa certeza assim, que eles tinham e que muitas vezes a gente duvida dia após dia. A gente falta fé, falta a gente acreditar na gente, né? Imagina então acreditar em Deus, né? Acreditar que a espiritualidade está fazendo algo na direção do bem o tempo todo. A gente se confunde, né? E aí continua aqui, né? Depois segue fugindo a guerra que te enliça, as tragédias do ódio e as garras da injustiça, sublimando a razão na faina de esquecê-las. E a gente se revolta, a gente não entende aqui, a gente não tem fé, acha que tudo é o agora, né? Boa tarde, espiritista nerd, André, bem-vindo. E a gente vê aqui, né, estudando a história, impérios se elevam e caem o tempo todo. No caso de Ave Cristo, ainda era o Império Romano. Então a gente vê, né, Roma naquele auge, tudo lá acontecendo, o centro do universo e todo o ódio, toda a impunidade que tinha ali naquele meio, né? E o tempo passa, a história vai passando e só vai mudando os lugares, né? E a gente não é muito imediatista, acha que é tudo aqui, que hoje é o pior cenário que existe, que o que a gente está passando é o pior que a gente já passou, que a sociedade não tem jeito, a gente não acredita nas coisas, a gente duvida
diariamente. E aí quando a gente vê uma história dessa, né, vindo com o Império Romano, absurdo que tinha, falta de justiça, não tinha julgamento, os cristãos eram tratados, sei lá, não tem nem o que falar, acho que folha que cai de árvore hoje é tratada com mais carinho do que os cristãos daquela época. E, gente, a gente vê o que acontece, né? Como que a sociedade está num progresso também. E a gente tem que raciocinar em cima disso, não pode se levar pela paixão, não pode se levar pela raiva, pela revolta do momento, né? E conquistando a paz ao brilho do futuro, descobrirás um dia o reino do amor puro, da escuridão do charco ao fulgor das estrelas. E para a gente progredir, a gente precisa, né, conhecer muitas vezes essa escuridão, porque muitas vezes a gente fica tampando nossos problemas, né, buscando soluções ali paliativas que não vão trazer a cura para a gente. Simplesmente tá ali quieto, né, não tá mexendo, vou fazer outra coisa, deixa aqui esse problema. E aí a gente pega hoje, né, numa situação que todo mundo está vivendo, em que tudo se aflora, que os problemas vêm, né, tantas famílias, né, casais tendo problemas, se conhecendo agora, né, nessa época de quarentena, se separando também, pessoas ficando doentes com preocupações que nem imaginava que tinham, e tudo indo, né, à flor da pele. E essa escuridão, ela faz parte do nosso processo de autoconhecimento, porque a gente tem que conhecer também esse nosso lado, para a gente conseguir se curar. E só se curando, se conhecendo realmente, que a gente vai conseguir progredir e vai conseguir dar continuidade ao que a gente está disposto a fazer aqui. Assim, isso é um preparo para as oportunidades que vêm. Tudo na vida é um preparo. Se a gente começa a olhar no passado, coisas que aconteceram com a gente, e são situações que vieram para que a gente tivesse a maturidade de hoje, que a gente conseguisse fazer o que estamos fazendo hoje, porque há 5 anos atrás eu não teria cabeça para fazer isso. E eu, por exemplo, eu demorei muito tempo para fazer escola lá na casa, né, que eu frequento. Comecei uma vez 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, 11, 12 anos atrás, e não deu certo, simplesmente não deu certo o horário, a época que eu estava, a turma também, aconteceram várias coisas que não deram certo, não era para ser. E hoje eu comecei faz 3 anos, e hoje eu vejo que eu tenho a maturidade para entender certas coisas, para me preparar, que naquela época eu não ia ter. Então, às vezes, a gente tem essa ansiedade de querer aprender tudo hoje, mas a gente não está maduro o suficiente. Às vezes é preciso esperar. É preciso, né, entender essa paz interna, ter essa paz interna, para a gente conseguir ver as coisas e aprender da melhor maneira. E a gente não tem, né? A gente quer tudo para ontem, tudo no imediatismo, né? E ainda sem fé, ainda duvidando o tempo todo, não é mesmo? A gente acorda, cada dia que a gente acorda é a dúvida em relação a alguma coisa, né? Ninguém tem certeza de nada. E aí a gente vê esses cristãos, né, no passado lá, que estava falando do livre Cristo, que certeza que eles tinham, né? E a gente fica duvidando o tempo todo, a gente quer prova, né? A gente quer prova de tudo. Só acredito vendo, né? Já começa assim. E aí eu peguei um textinho para vocês aqui, né? Fonte Viva, mais uma vez. Demonstrações do céu. Então a passagem aqui do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Começa assim. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta, pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médios modernos são constantemente assediados pelas exigências de quanto se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração.
Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade, a árvore é selecionada pelos frutos, o firmamento espalha mensagens de luz, a água dá notícias de seu trabalho incessante, o ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela amostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve o dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que, se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? Então a gente se preocupa, né? Como a gente se preocupa em questionar, em se questionar tudo, né? Isso não é a razão, não, que está falando aqui, né? Que a gente precisa raciocinar e tudo mais. Isso daqui não é razão. Esse tipo de questionamento, essa dúvida, né, que tem dentro de nós, porque a gente quer uma prova viva, a gente quer ver, a gente quer entender, né? Me dê um sinal, e tem que ser um sinal, tem que ser um estrondo, né? Tem que ser a gente não se contenta com um amigo ligando, não se contenta com alguém perguntando se você tá bem, não se contenta, a gente quer um sinal dos céus, a gente quer, né, fogo de artifício. Para quê? Para que a gente precisa de tudo isso? Né? Será que não está com problema? O problema não é dentro da gente? Dentro da nossa fé? Dessa fé que a gente tem, né? Que Jesus fala que tem um grãozinho de mostarda que a gente tem que ter de fé. Porque a gente não tem isso. A gente não acredita no que a gente faz. A gente vive buscando propósito para acordar todo dia. Ao invés de agradecer por ter saúde, por ter a oportunidade do trabalho, por poder ajudar alguém. Simplesmente, né, quando a gente está na dúvida, quando a gente não sabe o que fazer, trabalhe, siga, continue servindo, continue ajudando o próximo. Que uma hora essa pergunta, essa resposta, ela vem. Ela vai vir por algum meio. E a gente não precisa ficar a vida inteira procurando essas respostas. Simplesmente perdendo tempo sem fazer nada, só esperando, né, esses fogos de artifícios vindo do céu para provar mesmo que Deus existe, que Jesus está conosco o tempo todo, que a espiritualidade te ampara e te ajuda, que a gente tem um mentor preocupado com a gente. E o que falta para a gente então? Essa certeza. O que falta para a gente começar a acreditar em nós mesmos? Porque muitas vezes a vida vai, você não tá bem, você não tá no momento bom, e é alguém que aparece na tua vida para te levantar. É algum familiar, algum amigo que vem, pergunta como está, que fala aquela palavra que às vezes nem a pessoa percebeu a palavra que falou, né? Mas que é aquele combustível, né? Aquela chaminha que você precisava para seguir em frente. E você tá prestando atenção nesses pequenos sinais? Esses pequenos detalhes, porque isso também é uma prova que Deus está com você, que a espiritualidade te ampara, que você não está sozinho. E a gente tem que pensar mais nisso, né? Se a gente não tem dentro da gente essa certeza, vamos ficar atento pelo que está à nossa volta e saber que todo mundo está aqui por um motivo. E se você ainda não encontrou um motivo, trabalha, serve, ajuda, faça alguma coisa.
Não fique parado esperando o sinal. Porque vai saber quantas vidas, né, a gente não tá parado esperando o sinal. Esperando alguém falar alguma coisa. Ah, mas se fulano melhorar assim, eu também vou. Se alguém me chamar, eu vou, né? E precisa mesmo, não precisa, né? Vamos fazer por nós mesmos. Vamos seguindo, não importa o que os outros falam, né? Que falem que o tolo, né? O tolo, o bobinho, é porque ele é ingênuo, ele não sabe das coisas. Deixa as pessoas falarem, a gente não precisa provar nada para ninguém. E não precisamos nos preocupar com os outros pelo que a gente faz. A gente tem que preocupar com nós mesmos. Certo, gente? Vamos seguir aqui que eu já vou dando aqui os recados também, que eu tô vendo alguns recados. Babi, boa tarde, bem-vinda, chegou no final. Sim, mas não tem problema, o importante é estar aqui. A Luísa daqui a pouquinho, né, tá com o João Paulo, o Eu Espírita, 5h30. Lives, o André tá anunciando. Ah, beleza, olha, depois você consegue me passar por mensagem que a gente vai montar a agenda da semana, por favor. Lives no Espiritista Nerd, no domingo às 11 e terça, quarta e sexta às 10. Ok, eu não vou lembrar, mas aí depois se puder me falar, depois eu vejo, assisto eu falando também, não tem problema. Mas a gente coloca na agenda lá de lives da semana. Isso, a Luísa já tá falando que vai colocar na agenda. E a minha Mamis concorda plenamente. Muito bom, Mamis. Vamos concordar, vamos fazer, né? Vamos lá, gente. Se mexer. Não pode, não. Esse negócio de ficar parado aqui esperando a vida passar. Não estamos aqui para isso, não. Trabalho. Pessoal, agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Obrigada aí por me ouvirem, para a gente discutir, estudar junto, refletir, pensar no que a gente está fazendo da nossa vida, né? Aproveitar, que a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem aqui, né? Quanto trabalho a gente tem aqui para fazer também. E vamos ficar disponíveis, né? Porque é mais um disponível para espiritualidade, para transmitir as palavras, né? Hoje, essa semana, já temos mais uma live. E aos poucos a gente vai, né, aumentando isso e trazendo a palavra a quem precisa. Isso é muito bom, gente. É muito bom, faz um bem pra gente, mesmo que não sirva para ninguém, não precisa ser para tão longe não, às vezes é para nós mesmos. Para nós mesmos escutarmos isso e nos transformarmos. E a partir daí, então, seguirmos com mais certeza. E gratidão pela reflexão, tá bom, André? Pode enviar. Mames, beijinhos. Aloísio, reunião hoje para o projeto do Encontro Espírita. A gente tem reunião agora, 6h30. Tem que se organizar, né? Esse grupo é muito organizado. Jefa bem, boa tarde, bem-vindo. Estou finalizando agora, tá? Depois, se quiser assistir, vou deixar salvo lá no IGTV. E agradeço, gente, a presença de vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo finzinho aí de domingo. Peguem para ler alguma coisa edificante, bom, ou assistir lives, que é melhor que muita coisa que passa por aí, né? Que a gente perde um tempo danado. Então, vamos fazer nosso tempo útil. Vamos estudar, vamos se acalmar e ajudar o próximo. Ok? Pessoal, gratidão. Vejo vocês amanhã, 1h30 da tarde, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.